Dando continuidade ao capítulo 5 do curso de Física 1, vamos apresentar nesta aula a segunda lei de Newton. Após o entendimento dos conceitos de força e massa das aulas anteriores, ficará mais fácil de entender como a segunda lei relaciona essas duas grandezas, resultando na aceleração de um corpo. Como visto anteriormente, a primeira lei de Newton descreve o que acontece com o corpo quando não existe uma força atuando sobre ele, ou quando a resultante das forças for igual a zero. Já a segunda lei de Newton define o que acontece com o corpo quando existe uma força sendo aplicada sobre ele. Prestem atenção nessa simulação. Duas naves estão viajando pelo espaço, distante o suficiente de qualquer planeta ou estrela, ou seja, não existe ação de nenhuma força gravitacional. As naves também estão viajando com os foguetes propulsores desligados. Desta forma, não existe a ação de nenhuma força de tração atuando sobre as espaçonaves. Nestas condições, pela primeira lei de Newton, vocês já sabem que as duas naves permanecerão em movimento com velocidade constante indefinidamente. Vamos ver agora o que acontece quando eu ligo os motores da espaçonave acima e uma força constante de tração é exercida sobre ela pelos foguetes propulsores. A nave tem um aumento constante da sua velocidade, ou seja, ela passa a adquirir uma aceleração proporcional à força de tração dos foguetes. Esta é a primeira relação para a segunda lei, em que força é diretamente proporcional à aceleração. Da aula anterior, vimos que existe também uma relação entre massa e a aceleração de um corpo, onde a massa do corpo é inversamente proporcional à aceleração. Portanto, Newton estabeleceu em sua segunda lei que a aceleração de um objeto é diretamente proporcional à resultante das forças que agem sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Esse enunciado é representado pela seguinte equação. A resultante das forças aplicadas sobre um corpo é igual a massa vezes a aceleração desse corpo. Percebam que força e aceleração são grandezas vetoriais. Como visto na simulação anterior, sempre que existe uma força aplicada a um objeto, este objeto será acelerado na mesma direção e no mesmo sentido que a força é aplicada. Dessa forma, podemos utilizar a teoria vetorial e definir a relação entre força e aceleração para os três eixos cartesianos. Portanto, temos que o somatório das forças em x é igual à massa do corpo vezes a aceleração em x. O somatório das forças em y é igual à massa do corpo vezes a aceleração em y. E o somatório das forças em z é igual à massa do corpo vezes a aceleração em z. No Sistema Internacional de Unidades, a força é dada em newtons, representada por N maiúsculo, que é igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ou seja, se aplicarmos uma força de 1 newton, ela irá acelerar um objeto de 1 kg em 1 metro por segundo ao quadrado. No Sistema Britânico de Unidades, a força é dada em libras. Se aplicarmos uma força de 1 libra, ela irá acelerar um objeto com 1 slug de massa em 1 pé por segundo ao quadrado. Caso queiram fazer a conversão, o newton é aproximadamente 0,225 libras. Vamos resolver um exercício para fixar melhor os conceitos apresentados. Exemplo 5.1. A aceleração de uma carroça. Uma carroça com 200 kg de massa é puxada por 2 cavalos, como mostrado ao lado. Desconsidere a força de atrito das rodas da carroça e do solo. O cavalo A aplica uma força F de A com magnitude de 1.600 newtons e um ângulo de 15 graus negativo em relação ao eixo X. O cavalo B aplica uma força FB com magnitude de 1.000 newtons e um ângulo de 60 graus em relação ao eixo X. Determine a magnitude e a direção da aceleração resultante.
Para resolver este exercício, primeiramente devemos encontrar as componentes em x e em y dos dois vetores força apresentados. Logo em seguida, devemos fazer a soma das componentes para cada eixo. Vejam como é simples. A componente em x da força A é igual ao módulo do vetor força A vezes o cosseno do ângulo θ1, que no nosso exemplo é igual ao ângulo de 15 graus. Dessa forma, f de A vezes o cosseno de 15 graus é igual a 1.600 newtons vezes 0,9659, que é igual a 1.545 newtons. A componente em y do vetor FA é igual a menos o módulo do vetor FA vezes o seno de θ1. O sinal negativo é devido ao fato da componente em y ser a projeção do vetor no eixo y negativo. Dessa forma, f de A em y é igual a menos f de A vezes o seno de 15 graus, que é igual a menos 1.600 newtons vezes 0,2588. Portanto, a força de A em y é igual a menos 414,1 newtons. O mesmo procedimento é aplicado para o vetor força B. Dessa forma, a força de B no eixo x é igual a f de B vezes o cosseno de θ2, que no exemplo é o ângulo de 60 graus. Dessa forma, f de B vezes o cosseno de 60 graus é igual a 1.000 newtons vezes 0,5, que é igual a 500 newtons. A componente da força B em y será igual a f de B vezes o seno de θ2, que é igual a f de B vezes o seno de 60 graus, que é igual a 1.000 newtons vezes 0,866. Dessa forma, a componente da força de B em y é igual a 866 newtons. Agora, vamos somar as componentes das forças para cada eixo. Sendo assim, a somatória das forças no eixo x é igual à componente de x da força A, que é igual a 1.545 newtons, mais a componente x da força de B, que é igual a 500 newtons. Sendo assim, a somatória das forças em x é igual a 2.045 newtons. A somatória das forças em y será igual a f de A em y mais f de B em y, que é igual a menos 414,1 newtons mais 866 newtons. Dessa forma, a somatória das forças em y é igual a 451,9 newtons. Após determinar a somatória das forças para cada eixo, vamos agora aplicar a segunda lei de Newton para determinar a magnitude e a direção da aceleração resultante. Do início desta aula, vimos que, pela segunda lei, a somatória das forças em cada eixo é igual à massa do objeto vezes a aceleração para o eixo correspondente. Com isso, podemos determinar a aceleração em x isolando esse termo na equação. Dessa forma, a aceleração em x será igual à somatória das forças em x dividido pela massa da carroça, que é igual a 2.045 newtons dividido por 200 kg. Dessa forma, a aceleração em x será igual a 10,22 metros por segundo ao quadrado. A aceleração em y será igual à somatória das forças em y dividido pela massa, que é igual a 451,9 newtons dividido por 200 kg. Portanto, a aceleração em y é igual a 2,259 metros por segundo ao quadrado. Para encontrar a magnitude do vetor resultante, basta utilizar a seguinte equação, já bem conhecida. A aceleração resultante é igual à raiz quadrada da aceleração em x ao quadrado mais a aceleração em y ao quadrado, que é igual à raiz quadrada de 10,22 ao quadrado mais 2,259 ao quadrado, dado em metros por segundo ao quadrado. Portanto, a magnitude da aceleração do vetor resultante é igual a 10,47 metros por segundo ao quadrado. Para determinar a direção do vetor resultante,
ou seja, o seu ângulo em relação ao eixo x, basta tomarmos que a tangente de α é igual à aceleração em y dividido pela aceleração em x. Isolando α, temos que α é igual ao arco tangente da aceleração em y dividido pela aceleração em x, que é igual ao arco tangente de 2,259 dividido por 10,22. Portanto, o ângulo α será igual a 12,18 graus. Como resultado, temos que o vetor aceleração resultante dos cavalos puxando a carroça é um vetor com magnitude de 10,47 metros por segundo ao quadrado e um ângulo de 12,18 graus em relação ao eixo x. Com isso, finalizamos nossa aula sobre a segunda lei de Newton. Espero vocês na próxima. Até lá!